Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Para analisar a vitória do Santos no clássico lá em Itaquera contra o Corinthians. 2-1 de virada, que é mais gostoso, tá certo? E o tabu, né? Tem tanta história de tabu. Teve lá um tempo em que o Santos não ganhava do Corinthians. O Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos. Tinha esse tabuzinho lá em Itaquera que acabou na noite desta quarta-feira. Vou falar sobre essa partida que vai dar um novo ânimo para o Santos no Campeonato Paulista e certamente também na temporada. Falo aqui em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Com a gente também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877. Com esse trabalho também nas redes sociais. Tá feliz? O Santos ganhou? Tá chegando aqui pela primeira vez, então se inscreve no canal, ativa aí o sininho para ser notificado. Se quiser virar membro do canal, você é muito bem-vindo. Aliás, o nosso grupo do WhatsApp do canal bombando durante o jogo, tá certo? Aproveita também, pega o link, manda pro teu amigo lá no grupo do WhatsApp, teus amigos no grupo do WhatsApp, compartilha na rede social, ajude o canal 10 a continuar crescendo. Muito bem. O produtor é testemunha, né, produtor, das coisas que eu falo aqui. Na hora que eu sentei para assistir o jogo pela Record TV, eu virei para ele e falei assim, eu tô tranquilo hoje, tá com pressentimento, porque tem jogo que a gente fica nervoso, né, taquicardia e coisa e tal, né, boca seca, bebendo água. Falei para ele, é verdade ou é mentira, produtor? Verdade. Não. Isso, diga, se você fizer só o joinha, o povo não vai ver. Falei assim, ó, tô sossegado com esse jogo, eu tô com um pressentimento que alguma coisa boa vai acontecer. E eu vi o Santos começando a partida com a ousadia do professor Carille. Aliás, é por isso que ele é o técnico e não eu. Porque se dependesse de mim, o time tinha entrado com 3 zagueiros, mas o Carille confiou, né, nos seus jogadores. Apesar do Santos ter tido algumas dificuldades defensivas, mas ele confiou e mudou o esquema, e eu acho que não muda mais, né? Vai ficar daqui para frente o esquema, mesmo que ele tenha dificuldades para marcar com os laterais, na entrada da área, porque o Camacho, as duas principais jogadas do Corinthians, o chute do Fagner, que o João Paulo defendeu, e a bola que o Renato Augusto colocou na trave, o Corinthians passou justamente pelo Camacho na marcação. Então são detalhes que precisam ser acertados, mas meteu o time no 4-3-3, né? Entrou com o Madison na direita, Kaique Bauerman na zaga, Felipe Jonathan na esquerda, meio de campo com o Camacho, o Zanocelo e o Ricardo Goulart, que estreou. Aqui vai ser um capítulo à parte falar do Ricardo Goulart, e o Ângelo, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. O Santos começou marcando pressão, né? Quando tinha a bola tocava, marcava direitinho, mas de repente no segundo tempo o time deu uma caída, né? O Renato Augusto cresceu muito, ele é um baita jogador, o fato é esse, o Renato Augusto é um grandíssimo jogador, e o Santos foi apertado, né? Foi pressionado, mas ainda assim se segurou. Aí o que aconteceu? O Silvinho partiu para a boa e velha estratégia de botar o trambolhão na área para tentar um gol de cabeça ou fazer aquele pivôzão lá. E o jogo conseguiu fazer 1-0 num lance em que a defesa do Santos ficou exposta na lateral esquerda, né? O que acontece toda hora, porque os laterais do Santos eles têm dificuldade de marcar, e a cobertura também não ajudou. O Bauerman foi tirar e não conseguiu, e o Kaique também não chegou. Não dá para cobrar também muito de Kaique, do próprio Goulart, jogadores que estavam entrando agora, né, estreando na temporada. O próprio Felipe Jonathan, acho que a gente tem que ser justo, apesar de que o Lucas Pires entrou jogando uma barbaridade, mas também falo sobre isso daqui a pouco. E aí o Santos tomou o gol. A equipe foi, né, para cima com uma mudança importante. Saiu o Felipe Jonathan, eu até achei que ele não fosse sair, eu achei que ele fosse para o meio de campo e ele ia tirar o Zanocelo, mas ele tirou o Felipe Jonathan, porque o cara tá voltando, né? Botou o Lucas Pires, e o Lucas Pires foi bem na marcação,
E o Lucas Pires tem uma qualidade técnica assim absurda. Ele tem uma qualidade técnica absurda. Com a bola no pé é um negócio surreal. Ele é muito bom jogador. Agora, quem acompanha o Canal 10 sabe que lá nos jogos do Sub-23, antes da Copinha, a gente falava do Lucas Pires. Vocês lembram? Eu dizia, esse rapaz, no ano que vem, é do time titular, é do time principal. Ele vai formar no time principal. Não tem a menor hipótese. Claro, na época eu nem tinha conhecimento disso, não me lembrava que nem idade ele teria para continuar. Mas pela bola, era certeza que ele ficaria na equipe principal. Então entrou ele e o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme que é sempre perseguido, né? Fala o nome do Marcos Guilherme, os caras detonam. E também quem acompanha aqui o Canal 10 sabe que eu falei. O Marcos Guilherme é prejudicado ao passo em que toda hora ele entra no time em posições que não são as dele. Volante, meia, lateral, não sei o quê. Ele entrou na do Lucas Braga, que não fez uma boa partida, e foi ali a construção daquela nova ala esquerda que carregou a bola até o Marcos Leonardo, que é um baita centroavante. É um baita centroavante. A bola precisa chegar para ele na área. Se chegar para ele na área, ele vai fazer o que fez nesse jogo contra o Corinthians e Itaquera. Ele vai botar para dentro. E o primeiro gol foi gol de centroavante. E as pessoas falam, não, tem que contratar um 9. O 9 estava aí. Ainda bem que renovou. Ainda bem que eu peguei no pé dele, enchi a paciência dele, cornetei o pai dele, o empresário dele, e deu certo, né? E depois na outra jogada, ele foi para cima, o cara chegou junto, pênalti, ele com personalidade foi lá, bateu, comemorou igual o Cristiano Ronaldo, e o Santos tomou conta, o Corinthians arriou. Só sabia botar a bola para dentro da área de qualquer jeito para tentar pegar lá o boneco de Olinda. Não tinha jeito, né? O Renato Augusto fisicamente caiu. Aí não adiantou nem entrar o Paulinho, não mudou nada, né? E aí o Carille fez certinho quando ele começou a mexer. Quando pôs o Sanches, né? Quando colocou o Batistão, depois até o Alanzinho entrou, né? Para ter uma opção de velocidade no lugar do Ângelo no finalzinho da partida, porque ele poderia ter colocado um terceiro zagueiro, e aí muita gente reclamaria, e se toma um gol, mas ele não pôs o terceiro zagueiro, ele pôs o Alanzinho para tentar manter a velocidade do contra-ataque, fazer o terceiro e matar o jogo. Então o Carille foi muito bem na partida, na escalação e nas substituições. E o Santos mereceu o resultado. Não ganhava lá desde 2015, acabou o tabu, ganhou de virada e principalmente fez 4 pontos no campeonato, numa rodada em que os times do grupo venceram, né? Falta o Bragantino jogar, mas Ponte Preta e Santo André venceram. Então o Santos ia ficar com um ponto lá atrás, até o empate não era bom. Mas ganhou, cresceu, vai para o jogo de Campinas no domingo com uma outra expectativa, com uma outra moral, né? Ganhou um clássico, fazia tempo que a gente não ganhava um clássico, ainda mais lá em Itaquera há muito tempo. Então essa vitória ela vai além dos 3 pontos, o aspecto psicológico é muito forte, é muito importante. Não, como eu disse no começo do vídeo, não só para o campeonato, mas para a temporada, porque depois desses 2 jogos, a gente ficou preocupado. O fato é que todos ficamos preocupados. Mas, apesar de uma pequena cornetada aqui, outra ali, eu dizia, olha, são 2 jogos, os caras estão sem ritmo, falta gente para entrar nesse time, e ainda falta, porque o Sandri é titular desse meio de campo, né? Ele só vai voltar provavelmente contra o São Bernardo. Então, tem material humano para acrescentar, tem jogador para ganhar ritmo. A gente falava nas lives, conversava com vocês nas férias, o Batistão vai melhorar, os meninos vão ter mais casca. O Ângelo jogou muito melhor o segundo tempo do que ele jogou o primeiro. Ele vai ganhar confiança com o tempo, né? Ele é muito menino, ele só tem 17 anos. Aí tem cara que me escreve aqui dizendo que o Ângelo é pereba, que o Ângelo não sabe jogar, que o Ângelo não volta para marcar. Tenha santa paciência. É de doer ter que ouvir essas coisas e ler principalmente. Aliás, alguns devem estar tristes, né? Porque tem gente que você sabe que torce contra sempre porque tem interesses dos mais variados, né? Mas enfim, o time foi muito bem, né? Teve os seus defeitos, teve os seus problemas, sofreu, mas foi muito bem. O Batistão, queria dizer aqui, entrou super bem no jogo, puxando o contra-ataque, com velocidade, vai ser um cara muito útil e parte da torcida já tinha decretado que era pereba e não servia, né?
Enfim, o Sanches é isso que tem que ser, jogar. Esse tempo que ele jogou, ser bem utilizado com inteligência, vai ser muito produtivo. O Marcos Guilherme na dele, sem inventarem, vai ser muito útil, muito produtivo. Pode jogar na ponta direita, na ponta esquerda, mas na esquerda principalmente. Não é titular do time, mas é útil. E todo mundo detonando. E eu sempre falo, vamos ajudar os caras a melhorar, porque a gente ganha o jogador. O Marcos Guilherme, o Batistão bem, o time ganha, né? Enfim, difícil distribuir elogios aqui, porque o time todo, no geral, teve uma atuação muito boa. Claro, jogadores como o Madison, como o Camacho teve os erros dele, mas eu acho que é um problema, ele não pode ser o camisa 5 do time, em tese, né? O cara da frente da área. Acho que numa outra configuração tática ele pode ser útil também, né? Não descarto o Camacho, mas assim, o time foi regular e teve jogadores que estiveram acima, o Marcos Leonardo principalmente, porque foi o destaque do jogo. Mas reforçando, o que o Lucas Pires mostrou é uma prova de que se o Carille quiser, e quando o Felipe Jonathan estiver em forma, ele pode usar os dois. Ele pode usar o Felipe Jonathan no meio e pode usar o Lucas Pires na esquerda. Será que agora a torcida vai se convencer de que talvez não seja necessário procurar um lateral esquerdo? O Santos talvez precise mais de um lateral direito. Está tentando resolver com o Daniel Guedes, tem o Sandro para subir e só tem o Madison, né? Então talvez um lateral direito seja necessário, porque o Santos está aí no mercado. Afinal de contas surgiu o nome do Luan hoje, aí foi falado nos bastidores, é um dos nomes que está sendo trabalhado, então o Santos está aí no mercado. Então tem coisa para acontecer nesse time. E assim, a última análise individual é a do Ricardo Goulart. É óbvio que o cara que está há meses sem jogar, que só estava treinando e que entrou em campo pela primeira vez em ritmo de competição, ao lado de companheiros que ele conhece há 20 dias, é óbvio que ele ia sentir dificuldade. Ainda assim, vocês percebem que no lance do pênalti, se eu não estiver equivocado, ele que dá um tapa ali no meio e começa a jogada, antes da bola chegar no Marcos Leonardo. Teve jogada que ele clareou, que ele entrou lá na frente, lá na ponta, na meia direita praticamente, e enxergou, acho que era o Zanocelo vindo para trás, vindo de trás, ele mete a bola ali para ele chutar. Então você percebe que o cara tem um tapa na bola que é diferente, uma visão de jogo diferente. Vai ser muito útil quando tiver em forma. E jogou praticamente o jogo todo. Ele saiu faltando 10 minutos para acabar a partida, né? Então, claro que ainda está longe do ideal, mas ele já deu uma amostra de que o investimento certamente valeu a pena. E era o que a gente dizia. Lembra quando não veio o menino lá que foi para o Fluminense? Natan, né? Aliás, o Santos vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Rio de Janeiro, a quem interessar possa. Que o Santos precisava investir pelo menos em um jogador de outro nível para elevar o patamar do grupo. E o Ricardo Goulart já me deixou essa sensação. Não é uma certeza, mas deixou a sensação. Então foi bom para Batistão, para Marcos Leonardo, foi bom para o Ricardo Goulart, foi bom para o Ângelo, foi bom para o Marcos Guilherme, para o Lucas Pires, o João Paulo que quando precisou salvou o time e principalmente para o Carille porque teve coragem e o time foi muito diferente daquilo que a gente viu contra Botafogo e contra Inter de Limeira. Então parabéns ao time do Santos, parabéns aos jogadores, aproveitem, desfrutem dessa vitória e se mantiver esse ritmo, se o Santos mantiver o que apresentou contra o Corinthians, claro, o Guarani é uma equipe boa, vai trazer dificuldades, mas o Santos pode ir lá a Campinas, depois no jogo aqui contra o São Bernardo, começar a somar ponto, para que aqueles apavorados que diziam vamos sofrer esse ano, para que eles parem de sofrer e a gente comece a sonhar. Quem sabe com uma equipe bastante competitiva para essa temporada, para buscar resultados, não só em clássicos, mas em classificações e fases decisivas dos campeonatos. É tanta coisa boa que eu nem sei se eu falei tudo que eu queria. A alegria é muita, meus caros, a alegria é muita. Analisei individualmente, coletivamente, a arbitragem foi certinha, não teve problema nenhum. Então, que se eu esquecer alguma coisa, vocês digam aí nos comentários, escrevam aí nos comentários, tá certo? Digam o que é importante. Deixa eu dar uma olhada aqui, fica aí, produtor. Vamos ao tempo, vai lá, produtor, tempo. Vai dar
15. 15 minutos? Eu estou feliz. Se eu pudesse, eu estava fazendo uma live agora. Só que o tempo urge, como diria o outro, né? Será que já tem? A coletiva do Carille a gente apresenta em breve aqui, ou no Esporte em Destaque. Tem a live do Canal 10 nesta quinta-noite, vou apresentar para vocês. Então, é isso aí, ó. Marcos Leonardo, melhor em campo, pelo Paulistão, craque do jogo. É isso aí, muito bem, é isso. O Santos venceu de virada. O clássico, primeiro clássico do Campeonato Paulista, e agora todos dormiremos um pouco mais tranquilos e felizes e já na expectativa, já esperando pelo próximo jogo, porque esse time vai crescer de produção e tem muita gente para entrar, hein? Tem Sandri, tem os outros meninos que a gente confia, Juan, Lucas Barbosa, tem uma rapaziada boa aí para encorpar o time do Santos, tá certo? Então é isso, meus caros. Vamos nessa, felizes da vida, a gente volta aqui no Canal 10 na live desta quinta ou em edição extraordinária a qualquer momento, porque a alegria é grande e eu espero que vocês aproveitem este momento, tá certo? É isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.